Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, registro que não contradisse a previsão de que para o ano o peso dos salários no PIB vai diminuir 2,4% e, portanto, estaremos perante a maior transferência de rendimento do trabalho para o capital deste milénio. E contas certas, sim, vamos falar de contas certas, porque o Ministro das Finanças garantia neste Parlamento há algumas semanas que o déficit ia ser de 1,9%. Pensávamos que eram contas certas. Mas ontem o Primeiro-Ministro veio dizer que afinal não era assim, que o déficit ia ser menor e que havia 1.000 milhões de folga em relação ao déficit previsto. Sra. Ministra, havia margem, mas os salários vão perder valor real. E mesmo o acordo de salários para a administração pública que está sob a sua tutela direta significa que, em média, os salários vão perder poder real de compra. Ou seja, os trabalhadores da administração pública vão empobrecer. Mas o Primeiro-Ministro ontem veio dizer, não, nós temos mais 1.000 milhões do que pensávamos. Havia margem para cumprir a lei das pensões. Isso ficou provado. Havia margem na Segurança Social para cumprir a lei das pensões. Qual foi a política do Partido Socialista? Foi suspender a lei das pensões e dizer nós vamos compensar com um apoio extraordinário, pago em outubro, mas que implica que tem como consequência um corte real e permanente no rendimento dos pensionistas e a suspensão da lei das pensões e do aumento que era dos pensionistas por direito. Isto é o quê? Isto pode ser muitas coisas. Certamente não é uma política de esquerda. Certamente não é uma política de reforço do Estado Social e das políticas sociais. Mas o Governo veio dizer, a Sra. Ministra já aqui falou, ontem anunciou à saída do Conselho de Ministros a aprovação do Decreto-Lei para um apoio extraordinário. O que garante a dignidade das pessoas é terem um salário digno, ou terem direitos sociais e rendimentos substitutivos do salário, que são direitos sociais. Não é terem, em função do modo como o Governo vai gerindo a sua fotografia orçamental, terem apoios pontuais que não mexem na estrutura da desigualdade e que não são direitos. E mesmo sobre o desemprego. As regras do subsídio de desemprego ainda têm todos os cortes que foram feitos, todos não, à exceção de um, mas ainda têm o corte no período de concessão do subsídio de desemprego. O subsídio social de desemprego, que é um dos âmbitos, um dos universos que vai ser abrangido pelas medidas dos 240 euros, o Governo não alterou sequer a medida da Troika para o subsídio social de desemprego, não alterou sequer a referência e a condição de recursos para o subsídio social de desemprego. Nós temos uma proteção social do desemprego que foi profundamente degradada. Se quer mexer estruturalmente nas condições que os trabalhadores têm de dignidade, mexa nos salários, nas pensões e na proteção social. Nós temos uma política de empobrecimento, neste momento, que é perda real de salário e que não vai ser compensada por estes apoios extraordinários, que ainda por cima estão atravessados por injustiça relativa. Um trabalhador que não esteja abrangido pelo abono de família do primeiro e do segundo escalão não vai receber este apoio, mesmo que tenha as mesmas dificuldades, uma renda para pagar ou uma prestação que aumentou 100, 200, 300 ou 400 euros. A Sra. Ministra diz que estes apoios são o modo como o Governo acompanha o fenómeno inflacionista. Sra. Ministra, isto não é acompanhar o fenómeno inflacionista. Isto são apoios que o Governo vai distribuindo em função das suas próprias necessidades de gerir o déficit, mas que não significam dignidade nem alteração da desigualdade estrutural, que é o efeito das escolhas do Governo quando cumprimos salários e quando corta nas pensões.